Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glórias a Deus. Amados, a nossa vida ela é feita de encontros, alguns propositais, como quando nós marcamos um encontro com a nossa esposa, ou as esposas com seus maridos, famílias e etc. Quando tem aquela mesa bonita, aquela mesa farta, cheia de comida para celebrarmos, ou quando só tem um pão com café, que já é ótimo também. Mas também a nossa vida ela é feita de encontros inimagináveis, encontros que a gente não imaginaria que poderia acontecer. E é um desses encontros que nós vamos falar nesta manhã. Então eu convido o irmão e a irmã que abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, num desses encontros improváveis, Lucas capítulo de número 7, versículos de 36 a 50. Os irmãos encontraram? Amém. Amém. Diz assim a palavra do meu e do teu Deus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se-lhe Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entrando desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Palavras do Senhor. Amém. Amados, uma das questões que mais, vamos dizer assim, nos aflige ou aflige a igreja é como nós podemos impactar o mundo, ou como nós podemos impactar aqueles que estão à nossa volta. Qual deve ser a nossa forma de agir, viver e ser? E a pergunta que vai nortear a aula desta manhã é: o que nós, eu e você, temos a oferecer? Neste encontro improvável, nós temos 3 personagens distintos. O primeiro, Simão, o fariseu, ou melhor, o primeiro de todos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ainda ali para muitos, no fervilhar dos acontecimentos, estava sendo testado, e Jesus em todo o seu ministério ele é testado, principalmente porque ele combate o status quo da religião, os fariseus, os saduceus, imprimindo a eles o que realmente deveria ser a palavra de Deus e o alcançar daqueles que necessitavam, como a mulher pecadora, mas de uma certa forma, ou de todas as formas, estavam um passo atrás, como se melhores que todos os outros. Então ali estava Jesus, o primeiro personagem, a quem nós devemos, como já cantamos aqui pela manhã, toda honra, glória, louvor e adoração. O segundo personagem, então, o anfitrião, Simão, fariseu. E aí nós podemos ver até da forma como ele questiona Jesus, que ele também estava a testar Jesus, mas como
doutor da lei, como um defensor estudioso, com reputação ali, né, louvável, convidou então Jesus a estar na sua casa para comerem. E o terceiro personagem, ou a terceira personagem, e é esta que muitas vezes eu e você estamos inseridos, a mulher pecadora. Todos os estudos que pude fazer orientam que possivelmente poderia ser também uma prostituta, mas não há nenhuma certeza, nenhum martelo batido no sentido de que era. Mas era uma pecadora, como o texto diz, como eu e você somos pecadores. Então ali na casa de Simão se dá esse encontro inusitado de três personagens totalmente distintos. E aí a pergunta que nós fizemos agora há pouco é: o que eu e você temos a oferecer? Ou seja, na presença de Jesus, o que Simão ofereceu e o que a pecadora ofereceu. E aí a gente consegue ver alguns contrastes interessantes. Primeiro vamos olhar pelo lado da pecadora. E depois nós vamos falar também dos três pontos importantes que Jesus chama a atenção de Simão, dizendo da questão da água para os pés, do beijo, o ósculo santo, e também da unção com óleo. Então, olhando esse texto, meu irmão e minha irmã, pela perspectiva da pecadora, ou seja, a Bíblia não vai falar ou não fala qual realmente era o seu pecado, mas quando e aí eu e você, como pecadores, precisamos entender e buscar constantemente o Senhor. Pecadores somos sim, mas redimidos em Cristo Jesus. A mulher então ali viu a possibilidade de realmente encontrar Jesus e se derramar aos pés deles. Então o primeiro ponto foi, e se nós olharmos um pouco para trás, no próprio texto de Lucas, a gente vê uma constante de maravilhas que Cristo vai fazendo com relação a milagres, né? Se nós olharmos um pouquinho para trás, a gente tem ali a questão da ressurreição do filho da viúva, e também tem um outro milagre, a cura do cego. A cura do cego, exatamente. Então Jesus já vinha fazendo milagres, e esses milagres traziam a reputação, então as pessoas ficavam ali: quem é esse, né, que está fazendo milagres, curando? E em todos os milagres que Cristo Jesus fez, sobretudo para os de fora, todos eles terminam assim: vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Ou seja, muitos dos que estavam fora da religião criam mais em Cristo Jesus e se derramavam aos pés dele do que aqueles que estavam ou deveriam abraçar Cristo Jesus de uma forma diferente. Um dos momentos mais impactantes para mim é quando o centurião, Jesus fala: eu vou à tua casa. Ele diz: eu não sou digno que tu entres em minha casa, mas se falares daqui a palavra lançada, tenho certeza que o milagre acontecerá. Da mesma forma, então, nesse encontro inusitado, a mulher vai ao encontro de Jesus na casa de Simão, o fariseu. Já numa atitude de muita coragem, porque como mulher, à margem da sociedade, como pecadora e sendo julgada por todos ali, ainda adentrar na casa de um doutor da lei, de um estudioso, de um fariseu, muita coragem precisou para alcançar aquele momento. E aí então o que eu quero trazer da mulher pecadora nesse momento é: ela creu em Jesus e foi ao seu encontro. Isso quer dizer que, independente da minha e da tua necessidade, meu irmão e minha irmã, nós devemos continuar crendo em Jesus e indo ao encontro dele. Não mediu esforços para encontrá-lo, como nós já falamos, venceu as barreiras da sociedade enquanto mulher, dos olhares de julgamento por ser pecadora, e adentrando na casa daquele fariseu. Reconheceu a excelência de Cristo, sua divindade e senhorio, que estava acima dos mestres da lei. Enquanto Simão olhava de cima e questionava Jesus, dizendo: se ele fosse mestre realmente,
saberia que tipo de mulher a tocou, ela, enquanto pecadora, não mediu esforços para reconhecer o senhorio de Cristo. E além, não, mais do que isso, né? Não é nem mestre, né? Ele fala profeta, né? Exato. E a ideia do mestre é alguém que aprendia a lei e poderia ensinar. Profeta não, profeta tem que ser designado por Deus. Exatamente. Então ele simplesmente coloca em xeque ou coloca em dúvida se de fato Jesus era um profeta. Pesado, né? Pesado. Bem lembrado, pastor, obrigado. De fato é esse, é profeta, não era nem mestre. Então coloca em xeque a questão de Jesus ser o profeta. Ela foi humilde e se humilhou perante Jesus diante de muitos que a condenavam. Revelou gratidão e adoração e entregou algo valiosíssimo aos pés de Jesus, derramando e ungindo com perfume. O perfume que esta mulher derramou aos pés de Jesus, fazendo uma conversão cambial para os dias de hoje, meus irmãos, nos estudos que fiz, era nada mais, nada menos do que 15 mil reais. Aquele perfume que estava dentro daquele vaso de alabastro, hoje vale, ou valeria, 15 mil reais. Enquanto Simão, o fariseu, nem sequer deu água aos pés de Jesus para lavar, e a gente vai entender esse significado nos próximos passos, ela derramou algo tão valioso que muitos em sua volta também poderiam ter se escandalizado. Agora vamos olhar um pouco a perspectiva do fariseu. Esse homem então era um dedicado estudioso da lei e queria fazer um teste com Jesus. Certamente ele tinha ouvido falar de seus muitos milagres e ensinamentos, como nós comentamos de dois ali que vêm a seguir ou antes, desse texto. Por isso, queria certificar-se dessas coisas. Simão queria conhecer um pouco mais e até ter uma atitude simpática. Então ele queria conhecer mais a Jesus e teve uma atitude simpática em chamá-lo para estar ali com ele. Mas o que Simão entregou ou então estava entregando a Jesus ali naquele momento? Primeiro, ele não acreditava em Jesus. Como o próprio pastor acabou de lembrar, enquanto profeta ele já questionou, se fosse profeta mesmo. Ele queria testar Jesus e demonstrou ter um preconceito a respeito dele. Não ofereceu as cortesias necessárias para quando você, enquanto anfitrião, convida alguém, e nós vamos falar disso no próximo passo. Não reconhecia que Jesus era o Messias, muito menos Filho de Deus, a quem devesse o verdadeiro amor e reverência. Muitos judeus ainda não criam em Jesus como Senhor digno de gratidão e adoração pela sua divindade. Não reconhecia a si mesmo como pecador e, portanto, carente do perdão de Deus. Colocou-se numa posição elevada como juiz, julgando os outros. Julgou a Jesus e a mulher pecadora e julgou-se ser superior e melhor que a mulher. Isso é uma tônica para os fariseus, que eles sempre se julgavam, melhores e maiores que os demais. Tem a passagem onde eles estão no templo, que o fariseu fala, ainda bem que eu não sou igual aquele republicano, por conta disso e daquilo, e traz uma série de coisas, falando mal do republicano e se enchendo, se engrandecendo por ser. E nesse meio, ou no meio dessas duas figuras distintas, está Jesus, que vai ensinar através da parábola ali, ou do texto dos dois credores, trazendo que Simão também era um pecador e precisaria tanto, ou até mais do que a própria pecadora, do amor, da graça e da salvação em Cristo Jesus. Até aqui, amados, alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Não, primeiro, Rafael, parabéns pela coragem de abordar um texto desse, E segundo, que o que Deus coloca no coração, o desafio que o pastor, que o pregador tem é de entregar, muitas vezes sem olhar o ambiente, sem entender por que Deus colocou aquela palavra. Então você imagina, daqui anos você vai ter mais ainda, mais convicção disso ainda, de por que
às vezes você não entende, inclusive sabendo que a reação às vezes da comunidade, do ouvinte é, poxa, né? Que palavra difícil, né? Mas o que eu sempre falei, o que Deus coloca no coração, você tem que entregar, inclusive para manter a fidelidade da vocação e do chamado. Então, parabéns. E segundo, quando você já citou o texto, no contexto anterior do mesmo capítulo, por que será que Lucas coloca, né? Vamos pensar, a gente que estuda a teologia, né? Por que será que Lucas colocou nesse conjunto do capítulo 7, ele colocou em grau de comparação a atitude de um centurião romano com um fariseu? No contexto anterior que você citou, e é isso mesmo, poxa, o centurião, que não é religioso, que é poderoso, porque está no topo, né, da segurança promovida pelo Império Romano, por acordos financeiros em Jerusalém, e ele ouve falar de Jesus, e ele crê tanto na palavra, assim, ó, primeiro, não sou digno de que entres na minha casa, então ele reconhece a santidade de Jesus, e segundo, o poder de Jesus, uma palavra sua basta para que meu criado seja curado. E no entanto, de alguém religioso, que estuda a lei, que participava dirigia todas as liturgias da sinagoga, ouve falar de Jesus, ele entra em rota de colisão, porque Jesus, aspas, passa a ser o quê? Um concorrente direto para eles que viviam da religião. Então, quando você disse bem, aquele almoço era uma armadilha para Jesus. Porque a tese deles era o tempo todo eles queriam pegar Jesus numa contradição, para então invalidar de fato a sua autoridade como profeta. E aí nada melhor do que, né, ter uma, como se diz, uma prostituta. E quando se diz prostituta, a tradição foi mais forte, né? Não está no texto de fato, a tradição foi mais forte, porque diz, primeiro, que a mulher não chegaria sem o marido, ou com o pai ou com o marido, para ir no jantar desse. Sim. Né, no evento desse. Segundo, vai sem marido, tem dinheiro, faz algo de altamente sensualizante, porque se prostra aos pés de Jesus, lava com lágrima e enxuga com os cabelos, né? Então todos esses pormenores, essas nuances é que diz. Então assim, é um texto escorregadiço, né? Ou seja, muito difícil, e que às vezes nos leva a trazer uma mensagem que a gente não quer entender, que Jesus, porque Jesus está colocando em rota de colisão, né, corações diferentes de um representante da religião judaica do topo com uma prostituta, com uma mulher que, como diz, que ganhou a vida e ficou rica sem ter um marido ou sem ter alguém em volta, né? Então, por isso que a gente chega a essa conclusão. E Jesus, quando coloca essa comparação, quem muito ama, e vocês somos pecadores redimidos. E aí na redenção que a gente crê em Jesus, a gente acaba diminuindo o quê? A nossa autoconsciência de que nós continuamos pecadores. Exatamente. Então ele assim, você não tem muito pecado, você nem precisa amar tanto. A sua dívida é tão pequena, a dívida maior de quem? Você vai falar disso. O objetivo é exatamente esse que o pastor trouxe. O cuidado que eu e você temos que ter, meus irmãos e minhas irmãs, para não diminuirmos esse tom. Porque se a gente diminui o tom, a gente cai nessa armadilha de achar que nós somos melhores que os demais, que nós somos mais merecedores. Sim. Ou que nós não precisamos mais tanto de Jesus assim, uma vez que nós já o aceitamos. E aí passamos a viver, já te dou a palavra, meu irmão, e aí nós passamos a viver de uma forma automática, como os fariseus estavam vivendo. Pode falar, meu irmão. E essa parte, né, que você está falando é tão grandiosa, né, que Jesus, eles se colocam ali, mas a gente vê, né, que por trás disso está pessoas que deveriam estar apoiando Jesus por até, né, a esse encontro, mas Deus é tão grandioso, e quem aproveitou foi essa mulher, e de fato ela teve com ele e ela fez a parte dela. E como a palavra fala, que a gente tem que tirar a trave dos nossos olhos, né? Não olhar o cisco do irmão. E a gente vê que os fariseus nessa questão deixou mais a religião falar do que o próprio Cristo, o Filho de Deus.
Exato. E por isso o objetivo também de nós, enquanto comunidade da fé, sermos essa ponte que vai trazer aqueles que precisam, ou levar a palavra de Deus àqueles que precisam. E não sermos barreiras, ou olhar para aqueles que estão à nossa volta dizendo, somos melhores ou somos diferenciados, então a gente não vai se relacionar com determinadas pessoas. Me lembro quando nas aulas de escola dominical que eu tinha, por exemplo, com o reverendo Pedro Sanches Vierma, com a sua própria esposa Esther, mulher inteligentíssima, muitas das perguntas eram assim: se entrasse uma prostituta aqui agora, ou alguém necessitado, isso lá no Baeta, há décadas atrás, eu já estou com 40 anos, como que a igreja se portaria? Como que a igreja vai se portar? A questão é, nós enquanto povo de Deus somos pontes para que aqueles que precisam se cheguem a Deus, ou sem querer, querendo, ou sem querer mesmo, acabamos afastando as pessoas. E aí eu quero trabalhar com os irmãos agora 3 pontos específicos da resposta de Jesus para Simão, que é como eu e você devemos estar na presença de Deus para entender o querer deles nas nossas vidas e praticarmos. Volte seus olhos, meus irmãos e minhas irmãs, para o texto aqui, Lucas 7. Deixa eu só encontrar aqui. Versículos 38 e 39. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. 3 pontos importantes que eu e você devemos perceber quando nós, e não só perceber, mas praticar na nossa intimidade com Cristo Jesus, primeiro, água para lavar os pés. Naquele contexto do Oriente Médio, as pessoas obviamente caminhavam longas distâncias e através da areia, da terra ali, das ruas, porque diferente dos dias de hoje que a grande maioria é pavimentada, né, tem ali o asfalto direitinho, eles sujavam os pés, andavam com sandálias, e então era de bom tom. E aí olha a expressão interessante, era algo de hospitalidade também. No caso de Simão, que convidou a Jesus, oferecer água para quê? Para que ele lavasse os pés, para que ele pudesse fazer a higienização ali dos pés, aí sim adentrar a sua casa. A hospitalidade que eu e você, enquanto filhos e filhas, servos e servas do Deus Altíssimo, enquanto igreja e comunidade, devemos ter para aqueles que estão à nossa volta. O ato de não oferecer então essa água para que Cristo lavasse os pés poderia ser visto como uma omissão dessa hospitalidade básica, meu irmão e minha irmã. Só que no contexto, qual que é o oposto da mulher? Ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, porque ali houve um entendimento da necessidade dela perante Cristo Jesus e do derramar dela. Quando nós lembramos o Salmo, né? O espírito contrito, o Senhor jamais despreza, ou seja, aquela mulher estava totalmente ciente de quem ela era e quem não era em Cristo Jesus e precisava ser, então ela se derrama aos pés dele, e na ausência da água tem as lágrimas dos próprios olhos da mulher. Eu já vi informações, li, a respeito, que Simão, pela cena que está posta, era um homem de posse, para oferecer o almoço para muitas pessoas, e por ser fariseu. Ou seja, era gente de destaque na sinagoga. Era comum gente nesse perfil socioeconômico, na entrada, ter um escravo para lavar os pés dos convidados. A pergunta é: por que não estava o escravo ali? Ou seja, Jesus era considerado menos que um escravo. Por isso que eu falo, a armadilha estava posta. Sim. Era uma armadilha para Jesus, porque nem sequer havia um escravo ali, ou se havia, não foi designado para essa função de lavar os pés de Jesus. E por não ter a falta de hospitalidade, dizendo: eu te convidei, mas você não é tão importante assim. Ou melhor, você não é nada importante. Eu quero te desmascarar na frente frente de todos. Exato, é exatamente isso.
Então, o ato de não oferecer água, né? Então, aí a mulher, ela demonstra, né, essa humildade, esse arrependimento e enxuga as lágrimas com os próprios cabelos. Como o próprio pastor falou, ao invés de ter um escravo que lavasse os pés de Jesus, enxugasse, fazendo aquela higienização para que Jesus pudesse adentrar a casa, na ausência disso a mulher chora e lava com as lágrimas e enxuga com os seus próprios cabelos. E às vezes a gente romantiza, né, o texto. A gente tem que lembrar que lá não tinha tênis, meia, as ruas não eram asfaltadas, o asfalto que nós temos aqui, eram ruas empoeiradas. Jesus estava sentado de joelhos, com a planta dos pés para trás, e ela estava então lavando com as lágrimas, não era para se lavar com água. Então o máximo que ela conseguiu ali foi fazer uma lama, um barro, que junta com aquela pouca água das lágrimas. Não é a mesma coisa que água. Não é o suficiente para tirar a poeira. E aí quando você molha, como vocês fizeram de férias, você dá uma coisa empoeirada, e jogar meia dúzia de uns pinguinhos de água e tentar, aquilo foi uma lama, um negócio, né? E ela ainda passou os próprios cabelos, e não fez isso no peito do pé, fez isso na planta do pé de Jesus. Então, o fato como ela se humilhou diante de Jesus, e ela nem precisava que ele olhasse para o rosto dela, porque ele estava de costas para ela. Né? E o fato que ele não foi um esquecimento de Simão, tipo, nossa, desculpa, não lavei os seus pés, não foi esquecimento, ele fez de propósito. Não vou fazer, porque não era ele que fazia, quem deveria fazer era o escravo. Então, o fato de o escravo não estar ali, então, já fez o caso pensado. E às vezes a gente romantiza, então, a cena ali, eu acho que devia ser uma cena assim, bastante estarrecedora do que ela estava fazendo. Totalmente improvável e atípica. Exatamente, em qualquer lugar, em qualquer contexto que você coloca. O segundo ponto, e aí é importante essa questão, quando a gente fala, antes do segundo ponto, né, ainda como o seminarista Everton trouxe, da questão de ela se humilhar, é essa a nossa atitude que deve ser a minha e tua diante de Cristo Jesus e do nosso Deus. De nos humilharmos sinceramente. De colocarmos não só os nossos desejos e intentos, mas todo o nosso ser perante o Senhor com essa humildade. Não a falsa humildade que é pregada aí naquele sentido de eu sou o menor ou eu sou o coitadinho. Não, é questão de que, Senhor, se não for por Ti, nós não somos nada. Se o Senhor não estiver à frente, e aí eu sempre lembro a questão, e já falei várias vezes aqui, o pastor também, a questão de Moisés, sabe? Quando ele fala, Senhor, não nos faça sair daqui para ir para lá, se a Tua presença não estiver conosco. Então, essa humildade minha e tua tem que ser a tônica das nossas vidas. Qualquer passo que vamos dar, como comunidade da fé, individualmente, para escolher um emprego, mudar qualquer decisão, nós temos que estar na presença do Senhor, meu irmão, minha irmã. Para que a gente não se ensoberbeça, para que a gente não ache que é com as nossas próprias forças, para que a gente não ache que é porque nós merecemos. O segundo ponto aqui que eu quero trazer, e o próprio Jesus, quando dá uma aula para Simão, vai falar do beijo. O beijo é aquele ósculo santo que a gente conhece, no sentido de dar boas-vindas e mostrar respeito para aqueles. Quando nós chamamos alguém para vir à nossa casa, a gente não recebe com um abraço, com um beijo, nós não estamos felizes porque aquela pessoa, seja parente ou amigo, recebeu o nosso convite e está conosco na nossa casa. E no Oriente Médio, na cultura do Oriente Médio, era da mesma forma. Em alguns casos, esse gesto então era aplicado, ou se beijava as mãos, ou os pés da pessoa. De novo, olha os pés aqui. Né? Em forma, no sentido de honrar e respeitar essa pessoa ao qual nós convidamos. Quando o anfitrião então recebia esse convidado, era um gesto que sinalizava afeto, respeito e aceitação. E aí nós temos então as duas abordagens aqui. Simão não faz isso também. Não beija Cristo Jesus. Não mostra respeito para com Jesus. Ao passo que a mulher, quando está derramada aos pés dele, não cansa de beijar os seus pés.
Por outro lado, então, a mulher beija repetidamente os pés de Jesus, mostrando não apenas arrependimento, mas também uma entrega total. Ela reconhece em Jesus não apenas um mestre ou profeta, mas alguém digno de total submissão. Eu e você devemos ter essa constância nas nossas vidas, sermos totalmente submissos ao nosso Deus, para que possamos argumentar com aqueles que não são, para trazer aqueles que precisam da palavra de Deus para a nossa igreja, ou para que ela conheça os caminhos do Senhor e congregue em qualquer outro lugar. A questão aqui é que nós devemos constantemente respeitar o nosso Deus. No nosso dia corrido, nas vidas que a gente tem com inúmeros compromissos, é muito comum, e aí a começar de mim, a gente dar essas escorregadelas. Ler a palavra, mas nem tanto e não com tanta intensidade, não dar atenção às coisas de Deus, passar por cima de algumas outras coisas, e aí o nosso relacionamento vai ficando empobrecido. Ou como da outra vez que nós falamos, né, do filho pródigo, o filho mais velho fala: eu estou aqui, você não me deu, nunca me deu um novilho. E aí ouvir do próprio pai: tudo que é meu é teu, e você poderia fazer isso a qualquer momento. Mas o irmão mais velho olha para o mais novo e fala: ele não deveria estar aqui, ele já pegou a parte dele, já gastou tudo. Assim como Simão falou, se este realmente fosse profeta, saberia que esta mulher é pecadora e que não deveria estar aqui, muito menos ele deveria tocá-la. E o verso 39, né, Rafael, é muito pesado, porque a pergunta é: o que dói mais? Ouvir ou imaginar? Né? Porque ele não fala para Jesus, mas ele pensa tudo isso, porque fala que ele pensava consigo mesmo, disse para si mesmo. Então, sabe, o olhar de reprovação, né? Você olha de cima e embaixo, ou eu estou o tempo todo reparando, né? Ou seja, quando eu não enalteço você, quando eu não destaco você. Então, assim, o que é pior? O que a gente ouve ou o que as pessoas pensam a nosso respeito, né? Então, assim, foi de fato execrável toda essa cena, porque o fariseu não deu nada por Jesus, não. Absolutamente nada, do começo ao fim. Então, se a gente for comparar com a mesma situação, que alguns teólogos fazem isso, alguns exegetas fazem isso, comparar com quando Jesus foi ungido em Betânia. Há quem diga que é a mesma cena, só que contada décadas depois, no outro campo, né? E aí se identifica como Maria, a irmã Marta, Maria, no caso ali é Maria, irmã também de Lázaro, supostamente uma família autóctone, ou seja, nem tanto religiosa, mas que tinha posse, né? E Jesus era amigo dessa família. Sim. Ele estava ali, e aí aparece Judas, né? Né? E fala assim, que com dó do dinheiro. Se ela soubesse quanto valia, quanto vale essa podia grana, pegar, vender. Então, assim, é outra cena. Exato. Também pesadíssima. É curioso notar que o pecador, aquele que a gente via, a gente enxerga como pecador, como ele expõe a nossa ferida, como ele expõe sem fazer nada. Só pelo fato de ela se achegar a Jesus daquela forma, e as pessoas verem nela o pecado, como o fato dela fazer isso revelou o caráter das outras pessoas. E toda vez que Jesus, o centurião é a mesma coisa. Como é que pode um gentil, um centurião, ter mais fé do que um judeu, do que aqueles que estavam ao lado de Jesus? Então, como que a simplicidade daqueles que estavam longe, daqueles que eram vistos como pecadores, como que a atitude deles expõe uma ferida tão grande, que às vezes a gente se acha privilegiado, porque nos achamos melhores, porque estamos às vezes na igreja, porque sabemos orar, porque lemos a palavra de Deus, e às vezes a gente se sente melhor do que aqueles que estão lá fora. Mas quando eles têm um encontro com Deus, a devoção deles é tão grande, mas tão grande, que expõe, né, às vezes a nossa ingenuidade de achar que nós somos melhores. Como que o pecado do outro expõe uma ferida tão grande nossa. E essa fala do Everton me lembra uma frase que eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella,
quando ele fala que o conhecimento ele deve servir para poder criar pontes e não para que aquele que sabe humilhe aquele que não sabe. Sim. Né? Pode falar. Então, por isso a gente vê, né, até o caso que o Everton falou do centurião, a questão é que Jesus Cristo ele veio para ali, né, os fariseus render graça a ele, continuar, né, você vê que continuar essa obra, mas infelizmente eles viram, mas não creram. Aí o que aconteceu? Nós, os gentios, fomos contemplados com a graça dele. Então você vê, Jesus foi num lugar totalmente hostil, totalmente persona não grata, uma pessoa que poderia ser condenável ali pelaquela cidade, pode ser uma cidade que for, foi lá e mostrou como se deve tratar uma pessoa que Precisa assim, de precisa de ajuda. de ajuda. Então, Sim. assim, você vê a humildade que teve. E eu imagino Jesus naquela situação, ele tendo toda a glória, todo o poder do Pai, vendo aquela situação que aqueles que guardam a espada não reconheceram, viram e não creram. E nós não podemos fazer isso. Tem outro texto que fala, né, que eu vim para os meus e os meus não me receberam. Pode É falar. a abertura do Evangelho de João, né? Sim. Né? Veio para os seus, mas os seus não receberam. E fazendo, muito bem colocado, meu irmão, e o fechamento com a questão ali da frase do Mário Sérgio Cortella, é que nós fomos redimidos em Cristo Jesus. Então essa remissão tem que servir de ponte, como no caso do conhecimento, para que a gente traga os outros que ainda não tiveram essa possibilidade. E não nos afaste, ou para que nós não afastemos essas pessoas também. Sermos cristãos ou oferecermos ao mundo aquilo que Deus nos ofereceu e nos premiou, porque foi um prêmio, sem merecermos, como a graça favor imerecido. O que nós não podemos no dia a dia, ou nas coisas que Deus nos coloca, a gente fazer essa separação, ou esse afastamento. À noite a gente vai poder falar sobre esse mesmo tema, só que da perspectiva da igreja, no sentido de atuando no mundo, quando Pedro e João olham para aquele coxo e ele é curado. Mas isso vai ficar como spoiler ali para a noite. Aqui nós estamos falando do mesmo com relação ao que devemos oferecer, mas na presença de Deus e Cristo Jesus. O ponto, para a gente encerrar aqui o ponto final, é a unção com óleo, meu irmão e minha irmã. A unção com óleo tinha diversos significados na tradição judaica. Variava desde um gesto, mais uma vez, de hospitalidade, a um ato de consagração religiosa. Então, servia tanto como hospitalidade para receber aqueles convidados, como do outro extremo, aquela questão de consagração religiosa. No contexto da hospitalidade, que é o texto que nós estamos trazendo, o óleo perfumado era frequentemente usado para ungir a cabeça e os pés de um convidado de honra, refrescando-o após uma longa viagem e dando-lhe um cheiro agradável. Então, como nós conversamos, longas distâncias, o Everton falou também aqui, o pastor, pés sujos, suado, obviamente, então esse óleo ele trazia ali um perfume, refresco e deixava a pessoa mais bonitinha, vamos dizer assim, né? Arrumadinha para poder adentrar, apresentável para adentrar a casa. O fato de Simão também ter negado isso a Jesus é mais uma prova da não hospitalidade e muito menos ali do reconhecimento de Cristo como profeta e Senhor. Ao passo que a mulher, quando vai ao encontro de Jesus, ela está nada mais nada menos com perfume do mais caro da época, dentro de um vaso de alabastro. Quebram e derramam aos pés de Jesus. Eu imagino a cena, né, daquele perfume se alastrando e as pessoas impactadas. No caso da mulher, pode falar? Alguém Não, fala? só a ideia de, assim, a cena vista por João,
enaltece, né, esse contexto desse jantar, porque assim, eu falei, cara, quando fala que quebrou, ou seja, não teve nenhum tipo de parcimônia, ou seja, juntou tudo aquilo, não, é para esse momento, enquanto que a gente quer economizar, né, tipo, eu nunca comprei, né, mas a gente fica brincando com isso, o perfume francês, que é uma fortuna, o cara pega uma gotinha vai atrás da orelha. não gastar muito e tal, né? Põe um pouquinho ali, porque é caro, né? E ela não, ela quebra, cara, sem nenhum tipo de parcimônia, joga tudo, ou seja, estou investindo nesse momento, né? Assim é lindo, né? É maravilhoso, maravilhoso. E aí me faz lembrar o contraponto daquela oferta da viúva pobre, que tinha 2 moedas. Muito provavelmente, pode falar, meu irmão. No Museu da Bíblia, na Guadalupe, tem uma chave arqueológica do Vasco da Gama. E se me fala a memória, se eu não muito, 2 mulheres guardavam, e não só o perfume, mas o vaso também no carro, Sim. e guardavam no casamento. E aí, mais uma ênfase tão importante que era para ela, a presença de Jesus, né? Ela abriu mão, talvez num momento único na vida dela, para quebrar ali diante de Jesus. Tudo que foi guardado, você investe. Tudo que foi guardado, exatamente. É lindo. É isso aí, meu irmão Fernando. E ela não pediu nada. Sim. Ela não pediu nada. Ela só foi honrada. Literalmente só honrada. Não pediu para ele perdoar, ela não falou, não contou as mazelas dela, não falou quanto ela sofria, quanto ela estava indignada por como ela era vista na sociedade, nada. Ela só foi ali para honrar Jesus, entregou tudo que ela tinha de mais precioso, sem ter qualquer intenção de levar qualquer coisa para casa de volta. Por isso que nós temos que entregar tudo aos pés do Senhor. Como eu estava falando daquela oferta da viúva pobre, que tinha 2 moedas, e muito provavelmente era o sustento dela, que nem daria muito, até o vaso do perfume mais caro. Independente da nossa situação, nós devemos investir tudo em Cristo Jesus. E o investir, diferente do que o mundo prega, no sentido de você investe e tem retorno, né? Tem lucro, fica rico. O investir é se derramar de forma completa aos pés do Senhor. Então, no caso dessa mulher, ela não apenas unge os pés de Jesus com óleo, mas com um perfume valioso. Como o Fernando falou, como a questão, né, de guardar para o casamento, então era algo até além. Um sonho, de repente, para ela, um momento específico. E ela vem, encontrei um momento melhor que esse. E derramou coloca tudo. por terra a falácia dela ser uma prostituta. Também. Por isso que nos estudos que fiz não há o cravar ali, né, de que é. A questão é mais como o pastor falou, uma mulher sem nenhum homem perto, de onde que tirou essas posses? Como que pode ter alguma coisa nesse sentido? Acho que o pastor até falou isso em outras meditações, né? Isso falou muito. A tradição se encarrega de dizer, porque a Maria Madalena, ou de Magdala, né, ela foi essa personagem que foi incorporada no ministério de Jesus, e a tradição mais católica, né, porque tem muita literatura sobre isso, a tradição se encarregou de dizer que a Maria Madalena é a mulher que ungiu os pés de Jesus. Então isso não tem no texto, né? Mas a tradição acaba fazendo esse tipo de ligação, e ela vai até o fim, tanto que na hora mais difícil de Jesus, que foi na crucificação, dentre as 4 pessoas que estavam, Maria Madalena estava lá. Exato. Na verdade 3 Marias, né? E uma das Marias era a de Magdala. Então, no caso desta mulher, meus irmãos, ela não apenas unge os pés de Jesus com óleo, mas com um perfume valioso, demonstrando uma atitude de sacrifício e generosidade. Na narrativa isso contrasta com a atitude de Simão, que não ofereceu sequer um óleo simples, o que poderia indicar que ele não via, mostra que ele não via realmente Jesus com essa importância, né, messiânica, e reconhecendo a divindade dele, já que a unção de reis e sacerdotes era parte da tradição judaica. Este gesto, então, pode ser visto como uma antecipação da unção que prepararia o corpo de Jesus para o sepultamento, e a gente já está projetando em um outro momento. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para fecharmos aqui a aula dessa manhã, que eu e você, enquanto servos e servas, filhos e filhas do Deus Altíssimo, possamos ter em mente essas 3 atitudes da mulher.
quando nós oferecemos, ou o que nós temos a oferecer, e aí, nesse primeiro momento da manhã, oferecendo a Deus, que nós possamos, sim, né, reconhecê-lo como Senhor nas nossas vidas. Que a gente possa também ter essa habilidade de levar Cristo àqueles que precisam. E que nós reconheçamos as nossas fraquezas, para que nós possamos falar, como o apóstolo Paulo falou, né? O poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando nós somos fracos para o mundo, na verdade, nós estamos em Cristo Jesus e aí sim nós somos fortes. A fraqueza, no sentido de não nos colocarmos melhores que os demais, nos apoiando nas próprias forças, mas única e exclusivamente no poder do nosso Deus e de Cristo Jesus. Amém? Amém.